Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma revisão geral de mercado, quadro aqui do canal, em que a gente analisa as principais notícias e dados econômicos para entender um panorama geral de toda a situação dos países. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as crises estruturais que estão acontecendo nos Estados Unidos com relação à questão da produção de petróleo e o acordo com o Irã, sobre a questão do mercado imobiliário que está extremamente aquecido e agora está tendo uma leve queda e pode indicar que a gente está para adentrar numa questão de recessão, sem ser a recessão técnica que a gente já se encontra, que também iremos estar comentando aqui junto com os dados econômicos. Depois, vamos falar também da questão da Europa, da crise energética que está acontecendo por lá, e também da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que está prejudicando essa crise energética em si. Falaremos também das questões estruturais que estão acontecendo lá na China, e também mencionaremos aqui a questão do Brasil. Então, se você tem interesse de entender o que é que está acontecendo no mundo, um panorama geral de toda essa situação, fica com a gente até o final desse vídeo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal da Invest Space. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista financeiro da Invest Space. Aqui trazemos conteúdo sobre gestão financeira, investimentos no exterior e economia mundial. Se esses assuntos te interessarem, peço que você considere se inscrever no botão inscreva-se aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho, que é para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E para começar o nosso vídeo, então, vamos adentrar na questão dos Estados Unidos. Em relação aos dados econômicos de agosto, a gente começa mencionando que houve uma revisão do PIB que se encontrava negativo em menos 0,9, como a gente trouxe no último revisão de mercado, e ele foi revisado para menos 0,6. E apesar de ser uma melhoria considerável para os Estados Unidos, ainda é um número negativo, o que significa que eles ainda estão numa recessão técnica. E isso, apesar de estarem numa recessão técnica, mostra que os Estados Unidos teve uma certa melhoria, de menos 0,9 para menos 0,6. O que incrementa ou dá poderes ao Fed, né, que é o Banco Central americano, a ter um aumento mais considerável das taxas de juros, que inclusive no início de agosto já aumentaram em 0,75, e no encontro que teve há uma semana atrás no Jackson Hole, que é um simpósio de economia que acontece lá nos Estados Unidos, o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, já mencionou que vai haver mais aumentos e o próximo aumento vai ser um aumento considerável, que o objetivo principal do Fed é combater a inflação. E considerando que o desemprego lá dos Estados Unidos teve uma melhoria, ou seja, teve uma redução na quantidade de pessoas desempregadas, e o fato da inflação lá nos Estados Unidos terem caído agora em julho, levou o mercado a acreditar que o Fed não teria essa postura. Então, quando o Jerome Powell fez esse discurso no Jackson Hole, ele surpreendeu completamente o mercado, que estava num rally de alta e reverteu completamente e agora já está em queda em relação ao começo de agosto. Isso tudo somado aos problemas estruturais que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, como por exemplo a da crise imobiliária, onde o percentual que você utiliza para pagar os seus aluguéis está em níveis altíssimos, maiores inclusive de quando teve a grande bolha imobiliária lá de 2008 e 2009, faz com que a gente acredite que é possível que a gente venha a ver uma recessão de fato. Não talvez como foi a de 2008 e 2009, porque ali tinha uma questão financeira um pouco mais alavancada por parte dos bancos, mas ainda assim mostra que a economia dos Estados Unidos não está tão forte e consolidada quanto se esperava. E que mesmo com o Fed tendo esse controle para não entrar ou não fazer a economia americana entrar numa recessão, ainda assim é possível que a gente venha a ver uma recessão média a fraca. Não só isso, a OPEP+, já falou que se o Irã fizer um acordo com os Estados Unidos, se houver essa retirada dos embargos que está tendo lá com o Irã, eles vão reduzir a produção de petróleo nos países produtores de petróleo para não ter uma queda tão significativa assim no preço do petróleo. Isso faz com que toda essa intervenção que os Estados Unidos está fazendo para retirar esses embargos não seja de tão grande valia assim quanto se esperava, já que a OPEP+ vai fazer essa redução e meio que vai dar elas por elas no final das contas. Além de tudo isso, houve uma movimentação das tropas americanas na Coreia do Sul,
Esse teste contou com 1.000 soldados americanos e coreanos que atiraram e praticaram, simulando de fato como se houvesse uma guerra ali. Então, há de fato essa especulação de que se houver uma invasão por parte da China em Taiwan, os Estados Unidos vai adentrar nisso e vai haver uma guerra. Falando então agora da questão da Europa, adentrando nos dados econômicos, é importante mencionar que a inflação lá da Europa está em 9,1, o que é uma inflação altíssima para a zona do euro. Parte dessa inflação é ocasionada porque o poder de compra dos europeus reduziu significativamente nesses últimos meses. Só para você ter noção, a paridade euro-dólar está abaixo de 1 para 1, ou seja, $1 compra mais do que €1 agora, e era o contrário. €1 comprava aproximadamente 1,15, 1,10 dólares há poucos meses atrás. Além disso, a economia está extremamente aquecida e o desemprego está caindo, o que significa que o Banco Central Europeu vai ter que ter aumentos mais pesados e significativos da taxa de juros por lá para poder combater a inflação que está ocasionada ali. Vale ressaltar que, obviamente, também a questão da guerra que está fazendo o preço do petróleo e do gás natural subirem consideravelmente. E como as outras commodities energéticas acabam sendo usadas como uma forma de troca para poder ter energia na residência e nas indústrias, o preço das outras commodities também está acompanhando. Só para você ter noção, a energia elétrica lá na Alemanha chega a patamares que seria o equivalente a ter um barril de petróleo acotado 2, 3 mil dólares para cada megawatt que está sendo usado por lá. Então o preço está elevadíssimo e isso está fazendo a Europa entrar numa recessão pesada. Mas não se preocupe com toda essa questão estrutural que a gente explicou aqui da Europa. A gente vai gravar um vídeo ainda nesse mês explicando para você tudo direitinho, tudo que você precisa saber sobre essa questão da Europa. Aqui é só uma revisão para você entender o panorama do que está acontecendo. Saindo da Europa e adentrando então aqui na China, a China está com os dados econômicos extremamente ruins. A produção industrial de lá veio abaixo dos 42, o que significa dizer que está tendo uma recessão, uma diminuição na produção industrial. E somado aos problemas estruturais, que a gente também vai estar gravando um vídeo explicando mais detalhadamente, mas só para você entender, está tendo uma crise imobiliária que se iniciou em 2021, somado com uma crise bancária que está acontecendo porque os bancos estão basicamente alavancados em duas frontes, na questão das empresas do mercado imobiliário para poder financiar os projetos e para as pessoas financiarem as suas casas. E como eles não estão recebendo o dinheiro das hipotecas, eles estão passando por dificuldades financeiras e o que está ocasionando problemas na economia chinesa. O governo de Xi Jinping já anunciou que vai diminuir a taxa de juros, indo de contrapartida com o que está acontecendo no mundo, para poder estimular a economia chinesa, mas até o presente momento a economia chinesa está muito ruim. Saindo da China e entrando na questão do Brasil, o Brasil está surpreendendo o mercado. O Brasil já teve trimestre atrás de trimestre com o PIB superando as expectativas. Acredita-se que a gente vai ter um superávit primário aqui no Brasil e a taxa de desemprego caiu para menos de 2 dígitos. Isso faz com que o Brasil seja talvez um dos melhores locais para você estar investindo o seu dinheiro. É uma época de commodity, de ciclo de commodity, e o Brasil se aproveita bastante, principalmente na sua bolsa. E o fato do Brasil já estar com a taxa de juros elevada, que eles iniciaram primeiro, faz com que agora tudo que tinha para cair na Bolsa de Valores já caiu. É possível que a gente vá ver agora, na verdade, o oposto, que a gente vai começar a ver uma melhora da economia brasileira. Mas a gente também vai fazer um vídeo aqui específico explicando do Brasil, para você entender esse contexto geral. E é importante só que você entenda que o contexto do Brasil está muito melhor do que as outras economias afora. Isso faz do Brasil um local muito bom e seguro para você estar investindo, principalmente porque as bolsas já estão extremamente descontadas e as taxas de juros elevadas. Mas vale ressaltar que isso não é nenhuma recomendação de compra ou venda, é apenas a nossa percepção aqui, baseando apenas nos dados econômicos e notícias que a gente está vendo aqui na internet e dos dados econômicos lançados pelos próprios governos. Tivemos uma pauta extensa no vídeo de hoje, mas como vocês viram, existem diversos problemas mundo afora, principalmente na parte de geopolítica e dados econômicos, que faz com que os cenários seja necessário da gente explicar com mais detalhes.
Por essa razão, peço para vocês se inscreverem aqui embaixo e acompanhar o nosso conteúdo, que é para você não acabar perdendo dinheiro com seus investimentos. Inclusive, fica a pergunta: como andam os seus investimentos neste ano? Você ainda tem algum ativo que está no positivo? Deixe aqui embaixo nos comentários. E se você está cansado de perder dinheiro para esse mercado e quiser ajuda para montar uma carteira específica para você, que aproveite das tendências mundiais, para que você venha ganhar dinheiro no longo prazo, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, que está aqui, e a gente vai poder estar te ajudando com isso. Peço que, se você ainda não for inscrito aqui no canal, que você inscreva-se aqui embaixo e clique no sininho, que é para você estar sempre sendo notificado de todos esses vídeos que a gente lança como esse, que mantém você bem informado e a par de tudo que está acontecendo no mundo. Queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo até esse momento. E lembrar que, se você ainda não deixou o seu like aqui embaixo, que você deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a chegar em cada vez mais pessoas. E que também você considere compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, para que eles estejam também a par de tudo que está acontecendo no mundo. Um forte abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.